Preste atenção que eu vou te ensinar agora quando fazer a vênia, aquela inclinação na Santa Missa. Muitas pessoas não sabem quando fazer, fazem simplesmente porque veem os outros fazendo, e aí fazem na hora errada, deixam de fazer na hora certa, não sabem o porquê, o sentido da vênia. Então preste atenção que eu vou te explicar tudo isso, e a partir de hoje você vai participar muito melhor das Santas Missas. Primeiro eu vou dizer para você quando não fazer a vênia. Muitas pessoas fazem, mas ela não deve ser feita nesses momentos, que eu vou explicar agora, quando não fazer a vênia. Primeiro no início, quando começa a procissão de entrada, vem os coroinhas, acólitos, ministros, o sacerdote, e quando ele se depara com o presbitério, antes de subir no presbitério, ele vai ter duas atitudes possíveis. Se o Santíssimo Sacramento estiver no centro da igreja, ele fará uma genuflexão, ou seja, se ajoelhará com uma das pernas e depois subirá no presbitério. Se o Santíssimo estiver numa capela à parte, ele fará uma vênia ante o presbitério, para depois subir. E aí o que acontece na maioria das vezes? A assembleia que vê o sacerdote, coroinhas, acólitos se inclinando, fazem também a inclinação, mas isso não deve ser feito. Por quê? Porque o sacerdote e aqueles que estão servindo ali na procissão de entrada, fazem a vênia para subirem no presbitério. E você não vai subir no presbitério. Obviamente, se você estiver na procissão de entrada, se você for um leitor, um ministro extraordinário e também for subir no presbitério, aí, claro, você faz a vênia. Mas do contrário, não. Muitas pessoas veem o sacerdote fazendo a inclinação e fazem junto com ele, mas isso não deve ser feito. Segundo momento que muitas pessoas também fazem a vênia, mas não deve ser feita, é logo depois. O sacerdote subiu no presbitério, ele se aproxima do altar, que é aquela mesa onde é realizado o sacrifício, e ele se inclina novamente para beijar, para oscular o altar. E aí o que as pessoas fazem? Veem o sacerdote novamente se inclinando e se inclinam também. Então, segunda vez que você não deve fazer, não existe esta vênia. O sacerdote faz por esses motivos que eu acabei de explicar para você, mas nós, leigos que estamos na Assembleia, não devemos acompanhar este gesto do sacerdote. Terceiro momento que também não deve ser feita a vênia, é logo depois do ofertório. Muitas pessoas são induzidas por aquilo que falam e acabam fazendo a vênia. Logo depois do ofertório, o sacerdote diz à Assembleia: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Muitas pessoas nesse momento esticam os braços, olham para o céu. Demos graças ao Senhor nosso Deus, se inclinam. Como eu disse no princípio do vídeo, às vezes nem sabem o porquê daquilo, fazem simplesmente, repetem simplesmente o que vem as outras pessoas fazendo, mas nesse momento também não tem inclinação, nem movimento de estender os braços, nem olhar para cima, nada disso. Você vai se manter ereto, com as mãos postas, mãos no peito ou mãos abaixadas e sem fazer a inclinação. Quarto momento que muitas pessoas também fazem a vênia, principalmente por uma interpretação equivocada daquilo que está no missal. Porque, vamos lá, o que é que diz o missal? Que é preciso, é devido fazer a vênia quando se nomeia Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, o santo do dia e o santo padroeiro da paróquia, daquele lugar. É isso que está no missal romano. Mas faz a vênia quem reza, faz a vênia quem profere a oração. E todas as orações são exclusivas do sacerdote. Então, nós leigos que não rezamos essas orações, por exemplo, a oração da coleta, a oração eucarística, que se nomeia a Virgem Maria, o santo do dia, quem reza é o sacerdote. Esta é uma oração exclusiva dele. Então, ele tem que fazer, mas nós leigos não. Então, ensinei primeiro quando não fazer a vênia nesses 4 momentos que eu acabei de listar para você. Muitas pessoas fazem, mas não deve ser feito. E agora vamos lá para quando fazer a vênia. Já que nós aprendemos quando não fazer, vamos aprender quando fazer a vênia e o porquê de fazermos a vênia. Qual o sentido daquilo que nós estamos fazendo, o sentido espiritual, inclusive. A vênia é um sinal de respeito, um sinal de reconhecimento daquilo que é sagrado, daquilo que nos direciona para Deus, daquilo que é próprio de Deus. Por isso, inclusive, para além da Santa Missa, nós devemos, por exemplo, fazer uma vênia
diante de uma imagem que foi abençoada e se tornou um sacramental. Não é a Virgem Maria, não é São José, mas é um símbolo que representa, que é sagrado. Devemos fazer a vênia diante do sacerdote. Sempre que você se encontrar com um sacerdote, faça uma vênia antes de se aproximar dele. Ele é um homem sagrado, recebeu o sacramento da ordem para agir em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo Cabeça. Então, ele é um homem sagrado. Faça uma vênia também diante do sacerdote. Enfim, este é o sentido da vênia e na Santa Missa, nos diversos momentos que eu vou te explicar. Segundo, como fazer a vênia. É uma inclinação. Existe a vênia simples, que é uma inclinação de cabeça, e uma vênia profunda, que você inclina a cabeça e inclina também um pouco o tronco. Nem demais, de forma exagerada, nem só um balançar assim, né? Faça um movimento solene. É algo sagrado, que é exterior, sim, mas que reflete também no interior. Eu estou me inclinando para Deus. Também abaixe a cabeça. Tem gente que faz a vênia olhando para frente. Isso é o contrário, é uma falta de respeito. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a nossa reflexão. O que é que significa a vênia? É submissão, é um ato de submissão. Porque isso vem lá dos tempos, né, primórdios, quando se combatia, inclusive, com espadas. Se eu me inclinar para você e você for meu inimigo, com a espada você corta a minha cabeça. Mas eu confio tanto em você, confio a minha vida a você, que eu não tenho esse tipo de medo, eu não tenho esse tipo de receio. Para Deus, para as coisas de Deus, eu me submeto, eu confio, então eu me inclino, sem olhar para frente, com um olhar de desconfiança. Eu olho para o chão e me submeto. Como eu disse, é muito importante você entender esse sentido, porque embora seja um ato externo, reflete diretamente no nosso interior. Então vamos lá para as 8 vezes. São 8 as vezes que nós devemos fazer a vênia na Santa Missa. Começando novamente pela procissão de entrada. Se a procissão de entrada, ou melhor, ela sempre começa ali com a cruz processional. Se a Santa Missa for presidida por um presbítero, por um padre, você vai fazer uma vênia para a cruz e não vai fazer para o padre. Se a Santa Missa for presidida por um bispo, por um episcopo, você vai fazer uma vênia para o bispo e não vai fazer para a cruz. Então depende de quem estiver presidindo a Santa Missa. É um presbítero? É um padre? Faça a vênia para a cruz. É um bispo? Faça a vênia para o bispo. Segundo momento da vênia na Santa Missa, no ato penitencial. Nós pedimos perdão a Deus, muitas vezes rezamos ou cantamos o ato de confissão, e logo depois o sacerdote dá a absolução. Deus eterno e todo-poderoso, infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nesse momento em que ele está dando a absolução, também é devido fazer a vênia. Você se inclina para ouvir a absolvição e receber no seu coração o perdão dos pecados veniais, o perdão dos pecados leves. Segundo momento que você vai fazer a vênia na Santa Missa. Terceiro momento que você vai fazer a vênia na Santa Missa, no hino de louvor, logo em seguida, o Glória. Quando nós rezamos ou cantamos, falando a respeito de Jesus, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Então, quando se reza isso, essa parte que eu acabei de citar para você, também nós fazemos a vênia. Rezamos de forma inclinada. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Essa é a terceira vez que se faz a vênia na Santa Missa. Quarta vez que se faz a vênia na Santa Missa, no momento da consagração, da transubstanciação do pão em corpo e do vinho em sangue. Tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Neste momento. Neste momento é obrigatório você se ajoelhar, a não ser que um motivo grave te impeça. Então, aquela pessoa enferma, com a perna quebrada, gestante ali de 40 semanas, de alta idade, 90 anos, não consegue mais se ajoelhar, tem um motivo justificável. Enfim, eu citei alguns, mas qualquer tipo de enfermidade grave ou situação grave,
que te impeça de se ajoelhar. Nesse caso, se você não puder se ajoelhar, você vai permanecer em pé, mas quando o sacerdote elevar a espécie eucarística e abaixar a espécie eucarística, ele vai fazer uma genuflexão. Ele vai se ajoelhar como das pernas do sacerdote. E você que está em pé, no momento que ele fizer a genuflexão, que ele se ajoelhar como das pernas, você vai fazer uma vênia profunda, que é uma inclinação de cabeça e de tronco. Se você não pôde se ajoelhar. Mas se vocês, mesmo que você esteja ajoelhado, você já está ajoelhado. Ele elevou o corpo e abaixou. Elevou o cálice com sangue e abaixou. Ele fará uma genuflexão. Se ajoelhará com uma das pernas. E mesmo você já estando ajoelhado, ainda assim, você faz uma vênia leve. Aí não precisa ser uma vênia profunda, uma vênia leve. Uma leve inclinação com a cabeça no momento que ele fizer a genuflexão. Quinto momento de você fazer a vênia, no rito da comunhão. Quando o sacerdote, ele depois, no momento do Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, ele está ali distribuindo, fazendo a partilha do pão. Ele parte a hóstia magna, distribui as hóstias menores nas âmbulas, e nós estamos rezando o Cordeiro. Logo depois da oração do Cordeiro, ele faz uma genuflexão. É o segundo momento de adoração ao Santíssimo que acontece na Santa Missa. São os únicos dois, na consagração e nesse momento. Nesse momento que ele faz a genuflexão, você também faz uma inclinação, você também faz uma vênia. Quarto momento, eu estou dizendo que é o quinto porque eu pulei um. Né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ficou faltando a oração do credo. Aquela oração que nós rezamos logo depois da homilia. Alguns dias não se reza, mas em muitos dias do ano a gente reza o credo. Seja o símbolo niceno-constantinopolitano ou o símbolo dos apóstolos. Tanto em um credo quanto o outro, você vai se inclinar, fazer a vênia, no momento de professar sobre a encarnação do Verbo. Sobre a encarnação do Verbo. No símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Porém, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, preste atenção, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Você volta. Então, nesse momento, desceu dos céus, até se fez homem, você faz a inclinação, a vênia, para reverenciar a encarnação do Verbo. E a mesma coisa no símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Também faça a inclinação, também faça a vênia, no momento de professar sobre a encarnação do Verbo. Agora sim, quinta vez, já expliquei, não é? 5 vezes já foram, de um total de 8. Sexta vez que você vai fazer a inclinação, aí sim, neste momento do rito da comunhão. Como eu disse, o sacerdote está ali partindo o pão, nós rezamos o Cordeiro, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus deve ser rezado em pé. E depois que ele faz a partilha do pão, parte inclusive a hóstia magna, ele faz uma genuflexão, o sacerdote, ele se ajoelha como uma das pernas. Nesse momento, você vai fazer uma inclinação. Nesse momento, você vai fazer uma vênia. Sétimo momento que você vai fazer a vênia, a inclinação na Santa Missa. Logo antes de você receber a Eucaristia, se você for fazer a sua comunhão, em pé. Se você for comungar, receber a hóstia consagrada ajoelhado, não precisa. Mas se você for fazer a sua comunhão em pé, é obrigatório você fazer a vênia logo antes de você receber a Eucaristia. Então você vai na procissão da comunhão, vai em silêncio, foco no Senhor Jesus, sem ficar conversando com as pessoas. Procissão da comunhão não é momento de confraternização. Oi, tá jóia? Ô fulano, ô ciclano. É o momento seu com Jesus. Olhos fixos no Senhor. Chegou a sua vez, você que vai receber a Eucaristia em pé, antes de receber a hóstia,
você faz uma venha profunda, inclusive, uma inclinação de cabeça e tronco diante de Jesus que está ali para receber a hóstia consagrada. Se você for comungar ajoelhado, não precisa, mas para você fazer a comunhão em pé, é obrigatória a venha. E por fim, oitava e última vez, para você fazer a venha na Santa Missa, no momento da bênção final. Em muitos casos, quando há o diácono ou o próprio sacerdote, ele dá este comando: inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. E nós fazemos essa inclinação, esta vênia, nos submetendo, abrindo nosso coração à bênção do Senhor, desejando, eu quero. Esse é um momento especialíssimo da Santa Missa, que depende diretamente da sua abertura de coração. Quanto mais você se submeter a essa bênção, e não é do sacerdote, é a bênção de Deus, mais graças você colherá. Então, vamos lá. 4 momentos que você não faz a vênia na Santa Missa. No momento do início, a procissão, quando o sacerdote vai subir ao presbitério, quando ele vai oscular, beijar o altar, quando depois do ofertório, Senhor esteja convosco, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Não faz vênia. E também nos momentos do nome de Jesus, da Santíssima Trindade, da Virgem Maria, do Santo do Dia, do padroeiro da paróquia, é somente o sacerdote que faz, porque é ele que profere a oração. Faz a inclinação quem reza. E as 8 vezes que você faz, que você deve fazer a vênia na Santa Missa. Na procissão de entrada, se for presidida por um presbítero, você faz a vênia para a cruz. Se for presidida por um bispo, a vênia para o bispo. No ato penitencial, quando o sacerdote der a absolvição. No hino de louvor, no glória. Depois, no credo. Depois, na consagração. Depois, no rito da comunhão, do cordeiro, quando o sacerdote fizer a genuflexão. Depois, no momento de você receber a Eucaristia. E depois, no momento da bênção final, as 8 vezes que você faz a vênia na Santa Missa. Chegamos ao final, conta para mim aqui nos comentários, por favor. Você já sabia de tudo isso que eu expliquei? Como que é aí na sua paróquia? As pessoas seguem umas às outras e todas seguem perdidas, não é? Porque sigo quem não sabe o que faz, eu também não vou saber o que faço, não é? Como que é na sua paróquia? Conta para mim nos comentários. Você já sabia, não sabia? Conta para mim também, por favor. Aprendeu alguma coisa? Conta para mim, por favor. Tem alguma dúvida complementar? Conta para mim, por favor. É muito importante receber a sua mensagem. Nós vamos aqui incrementando a nossa reflexão, o nosso aprendizado. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam receber essa informação? Essas são as lutas de muitas pessoas que não sabem o que estão fazendo, porque não foram ensinadas. Então está aqui a oportunidade de todos aprendermos. Para isso eu conto com você. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram. Assista aqui, preste atenção. É um conteúdo importante. Faça isso, eu tenho certeza que quem receber esse vídeo vai ficar muito feliz com você. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.